Esse é o quarto e último vídeo da série Como seu corpo reage ao estresse emocional. Nesse quarto vídeo eu quero trazer algumas possibilidades de tratamento, de orientação. Entenda que eu preciso pontuar isso. Nem tudo que eu vou trazer aqui como orientação, como possibilidade, de repente sirva plenamente para você. De repente vai servir para um amigo, um conhecido, alguma coisa, mas não totalmente. Cada pessoa é única, cada situação é única também. O que é importante trazer é o seguinte: busque ajuda profissional. Ajuda profissional seja o início do processo, onde você faz a investigação daquilo que você sente junto com o médico, ou seja, um segundo momento ou de forma simultânea, uma ajuda psicológica. Isso ajuda muito o seu processo de recuperação, ajuda muito em você recuperar a saúde, ajuda muito você sair desse processo de somatização, trazendo de novo o conceito. Somatização é aquilo que nós não conseguimos lidar internamente. Pode ser medo, pode ser traumas, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser frustrações, angústias, pode ser experiências, mal resolvidas. Tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós e não conseguimos elaborar, resolver, não sabemos onde vamos colocar aquilo. Eu quero te trazer um exemplo, um desenho animado antigo, que é o desenho do Pica-Pau. Alguns deles apresentam esse personagem varrendo a casa. E tá muito fácil ele colocar a sujeira para fora, de repente pegar a sujeira com a pá e colocar dentro do lixo. Mas o que ele faz? Ele varre a casa, levanta o tapete e coloca a sujeira embaixo do tapete. E fica aquela montanha. Só que primeiro vento forte, onde o tapete se levanta, a sujeira sai tudo lá de dentro novamente. É mais ou menos isso. Claro, aqui é apenas um desenho animado, é apenas algo para ilustrar aquilo que acontece conosco de forma interna. Muitas vezes não queremos lidar com aquilo que é necessário, são nossas emoções, são nossas relações, o nosso passado, são nossos medos, e colocamos tudo debaixo do tapete. E tudo isso vem à tona novamente. Só que dessa vez, como a mente não conseguiu elaborar as emoções, o corpo vai tentar fazer isso. E ao tentar fazer isso, tem os sintomas e a somatização. E aqui eu quero trazer para você 5 possibilidades de a gente trabalhar essa somatização. 5 apenas. E volto a dizer, de repente não seja o suficiente para você. Por isso que eu trouxe logo no início essa questão de procurar médico e simultaneamente procurar um profissional de psicologia. A primeira que eu quero trazer para você é a seguinte: compreenda o que você está sentindo. Porque muitas vezes a dor, aquele mal-estar, aquela sudorese, aquele batimento cardíaco acelerado, aquela vertigem que aparece, aquela insônia, muitas vezes vai surgir depois que você ter aí com uma emoção forte relacionada àquilo que está te incomodando. Pode ser o medo, pode ser a raiva, pode ser a frustração, derivada de situações, derivado de lembranças, derivado de algo que você não está conseguindo nem mencionar ou mensurar. Então, quando você identifica as emoções que estão acompanhando ou antecedendo os sintomas, isso já vai ajudar bastante, já vai ser um indicador daquilo que está acontecendo internamente. A segunda dica ou orientação que eu posso te trazer aqui: fale, expresse, não se cale, coloque para fora aquilo que está te machucando. Ah, doutor, mas eu não posso, né? Homem não chora. Ah, doutor, mas eu não posso. Mulher não pode explodir, colocar para fora. Compreendo que a nossa sociedade, né, o nosso tempo, ele ainda carrega muitos paradigmas, muitos funcionamentos que não cabem de forma adequada para aquilo que queremos. Homem chora sim, mulher pode explodir sim. E aqui eu não estou tentando ser de maneira alguma leviano. Eu estou querendo dizer para você que todos nós temos emoções fortes, intensas, que estão sinalizando algo que não foi trabalhado, elaborado. Então aquilo que está te corroendo, machucando, incomodando, prejudicando internamente, precisa ser trazido para fora. E algumas vezes ao trazer para fora vai vir acompanhado de algumas emoções. E tudo bem. A questão não é colocar as emoções para fora. A questão não é colocar aquilo que te incomoda para fora, mas como você faz isso. Então coloque, busque um amigo de confiança, mas é importante trazer. Não é porque você tem um amigo de confiança,
confiança, que quer o seu bem, que ele vai ter, de repente, as ferramentas que você necessita. Mas já é um começo, já é algo onde você vai estar dividindo aquilo que te incomoda com outra pessoa. Não fique nesse processo ruminativo, não fique nesse processo onde você fica apenas de maneira cíclica, vivenciando a mesma experiência, sensação, emoção. Saia desse processo. E uma das formas é colocando para fora. Ah, mas eu não tenho condições de falar. Ao falar, isso me machuca, me incomoda. Escreva. O processo de escrever, ele vai ativar áreas do cérebro relacionadas à parte racional, lógica, e ao mesmo tempo diminuir a interferência, a ação da parte emocional. Você vai com isso conseguir colocar para fora e conseguir ter uma leitura de si mesmo. Isso é muito positivo. Ajuda bastante a lidar com o seu sofrimento. A terceira dica, orientação que eu quero te trazer hoje, acolha o engasgo. O que eu quero dizer com isso? Identifique a sua dor. Entenda por que ela está aí. O que te levou a você se calar durante tanto tempo? O que te levou a você curtir essa dor, esse sofrimento, essa angústia durante tanto tempo? Tenha um movimento de acolhimento, sem se criticar, sem se culpar, sem se condenar. Muitas vezes, quando lidamos com emoções que não são muito confortáveis para nós, como a raiva, o ódio, a frustração, a revolta, quando nós lidamos com emoções como essas, por exemplo, vem um certo peso de julgamento. Como eu posso sentir isso? Você é humano e toda emoção sinaliza algo que está desconfortável, que está fora de compasso, que está te trazendo sofrimento e dor. Então, o que é importante? Se acolha. Entenda que por você ser humano, ser gente, ser pessoa, você vai ter emoções. E essas emoções, muitas vezes, não vão ser muito aceitas socialmente, tudo bem. Mas você precisa entender por que elas nasceram. Entender por que você escala durante tanto tempo. Entender por que você permite viver nesse sofrimento há tanto tempo. E se acolha. Tenha empatia por você. A quarta orientação, a quarta dica é respeite seus limites. Entenda que você não vai conseguir lidar com tudo. Você não vai conseguir, por exemplo, estar presente no momento de dor, de sofrimento de alguém que para você é importante. Você não vai conseguir lidar com a conta bancária que muitas vezes está estourada. Você não vai conseguir lidar com as demandas do trabalho da forma como o seu gestor necessita e pede de você. Então entenda que você não vai conseguir lidar com tudo. Com algumas questões você vai conseguir resolver, elaborar, mas outras você vai precisar passar adiante, outras você vai ter que adiar resolução para o dia seguinte, outras você vai ter que perceber que você não vai conseguir lidar, que você não tem condições de resolver. Isso significa que você vai ter que aprender a colocar limites, aprender a respeitar os seus limites, aprender a respeitar-se a si mesmo. E esse respeitar-se a si mesmo significa também, dentro desse contexto de ter limites, é que algumas conversas, alguns relacionamentos não te cabem, não vale a pena. Algumas pessoas, algumas amizades, algumas experiências, alguns passeios, algumas ações não valem a pena. Você precisa se preservar, ter limites. Quando você tem esse movimento de identificar os limites, tanto seus quanto do outro, essas questões que muitas vezes nos incomodam, nos trazem prejuízo na vida, porque alteram as nossas emoções, faz com que tudo fique muito bagunçado internamente, começam a diminuir, porque você começa a lidar apenas com aquilo que você tem condições de fazer, de lidar. Lembrando, é sempre melhor o feito do que o bem feito. Isso, essa frase, cabe na questão de limites. E a quinta e última orientação, última dica: mude as suas rotinas. Seja leve. Entenda que alimentar uma rotina, uma forma de funcionar, de ser sempre muito tenso, muito rígido, muito metódico, muito controlador, vai te deixar sempre em estado de hipervigilância. E aí, quando você não consegue, quando você erra, quando você fracassa, quando você se sente limitado, isso vai trazer um estresse muito grande, uma frustração muito grande. Então seja leve. Entenda que a vida é passageira, a vida é um presente maravilhoso e temos que vivê-lo da melhor forma possível. Então
seja leve, mude as suas rotinas, mude a sua forma de ser, deixe de ser aquela pessoa muito exigente, muito minuciosa em alguns pontos. Entenda, ser alguém leve não significa que você necessariamente não vai fazer as coisas ou construir a sua vida sem excelência. Não é isso. Significa que sim, você vai procurar excelência naquilo que faz, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua rotina, na sua organização do tempo, mas você vai entender que se não conseguir, se errar, se tiver dificuldades, tudo bem, acontece. Você vai entender que a vida não é feita apenas de trabalho, de correria, de pressão, de resultado, de performance, mas também é feita de momentos tranquilos, de relaxamento, de descanso. Ser leve vai te trazer um pouco desse equilíbrio de vida. Então, pensa nessas orientações, lembra daquele bônus de orientação, né? Procurar ajuda profissional. E se precisar, entre em contato. E eu quero saber de você, esse vídeo de hoje, né, onde trouxe aí algumas dicas e orientações, que elas transmitiram para você? O que você conseguiu perceber que precisa começar a fazer? Deixa o seu comentário, dá um like, compartilha, manda para outras pessoas. Lembra, pense em alguns amigos, de repente uns 5, 6 amigos, manda esse vídeo para essas pessoas. De repente, essas dicas, orientações, é algo que eles também estão precisando. Pensa nisso e caso precise, entre em contato. Grande abraço. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.